Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Oremos. Senhor, obrigada por mais essa oportunidade. Abençoe o culto que será realizado, os cantores, o pregador. Abençoe todos aqueles que estão nos assistindo. Entra com providência na vida de cada um. Senhor, nós já te agradecemos a recuperação de Aldo, que ele tem, cada dia mais tem ficado melhor. Restaura a sua saúde por completo, Senhor. Obrigada por tudo, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 96, que diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor a glória e força. Deem ao Senhor glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Que Deus possa colocar essa palavra em nossos corações. Neste momento, nós vamos ouvir um hino pela nossa irmã Elda Teixeira, da Igreja Congregacional. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e jamais me cansarei. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolho
nós vamos ouvir um hino pelas nossas irmãs Ana Júlia, Isabel e Elda Teixeira. E em seguida, nós vamos ouvir um hino pelo nosso irmão Reginaldo Teixeira. A plenitude dessa terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança e dava a todos um gosto bem-vindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio
pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Amém. Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus através do seu servo Odias Teixeira, da Igreja Congregacional do Marinho. Meus prezados irmãos e amigos, boa noite, que a graça, a misericórdia e a paz vos sejam multiplicados. Nós estamos, neste momento, com a responsabilidade de trazer uma palavra, uma reflexão na palavra de Deus, e para a qual eu convido a preciosa atenção dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Você que estiver com a sua Bíblia aí em mãos, queira abrir conosco no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura de apenas 2 versículos, os versículos 7 e 8, que diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a parte lida da sua palavra. Amém. É interessante, prezados amigos, que o mundo em que nós vivemos, nós temos observado que o testemunho de muitas pessoas que conversam conosco tem sido de receber muitas bênçãos, muitas vitórias, e isso é bom para a vida de cada pessoa. E quando eu tenho conversado com algumas pessoas, elas têm dito, falando nas oportunidades que Deus tem lhe concedido, elas dizem, graças a Deus que Deus abriu a porta de um emprego para mim. Outro diz, Deus abriu a porta de uma viagem que eu sonhava há muito tempo realizar. Outro diz, Deus abriu a porta do comércio para mim. Outro, Deus abriu a porta para que eu adquirisse a minha casa própria, e assim por diante. Nós observamos, são muitas as experiências que as pessoas contam. E todas essas portas, todas essas oportunidades são boas, não resta a menor dúvida. Mas nesta ocasião, neste momento, nesta noite, eu quero convidar os nossos irmãos, os nossos amigos, para nos voltarmos a nossa atenção para 3 grandes portas que Deus abriu para a humanidade. Rapidamente nós vamos falar destas 3 portas que Deus abriu. Interessante que o texto aqui que nós acabamos de ler diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fechará. E a porta
que ele fecha, ninguém abrirá. Então nós observamos a primeira porta que eu quero destacar aqui, meus amigos, é a porta do Jardim do Éden. Lá no início do Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, nós encontramos a narrativa da palavra de Deus falando sobre esta porta. No capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Veja que coisa interessante que nós destacamos aqui, é que sempre, em cada uma dessas oportunidades, em cada uma dessas portas que Deus abriu para o homem, nós entendemos pela leitura da palavra de Deus, a Bíblia é muito clara nisto, mostrando que em tudo Deus preparou o melhor para o homem, o melhor para a humanidade. E Deus fazendo isto, havia um propósito. Deus tinha um propósito. Era que o homem pudesse reconhecer essa bondade de Deus, esta generosidade de Deus, e o homem sempre estivesse na presença de Deus. Então eu vejo aqui que essa porta, essa primeira porta que Deus abriu para a humanidade, eu considero, eu chamo a porta da comunhão. Deus abriu lá o Jardim do Éden e a própria palavra de Deus afirma categoricamente que foi Deus que plantou o jardim no Éden. E lá Deus colocou o homem. Quando nós chegamos aqui, neste mesmo capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 9, a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que coisa preciosa. É que o que Deus preparou para o homem, aqui está dizendo que todas estas árvores que Deus plantou para que o homem pudesse desfrutar, a Bíblia diz que todas elas eram agradáveis, se referindo exatamente às que o homem poderia desfrutar dos seus frutos, se deliciar de todos os seus frutos, certo? Então nós observamos que eram boas estas árvores, agradáveis. E quando nós vemos, irmãos, lá nos versículos 17, nós entendemos a palavra de Deus mostrando algo muito precioso. Versículos 15 a 17 do mesmo capítulo 2 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então entendemos aqui que o propósito de Deus para com o homem era que o homem desfrutasse sempre, gozasse sempre da gloriosa presença de Deus. É o que entendemos pela leitura da palavra de Deus.
Então, o Senhor estava querendo que o homem tivesse essa comunhão perfeita, essa comunhão gloriosa, essa comunhão maravilhosa com Deus. E a Bíblia nos mostra que enquanto o homem esteve na presença de Deus, ele desfrutou dessa comunhão, dessa presença maravilhosa, ouviu a voz de Deus, Deus falava ao homem, a Adão, né? E Deus fez o homem, Deus formou o homem com este propósito: comunhão com Deus, né? A comunhão, coisa preciosa, coisa maravilhosa, certo? Mas o que é que nós observamos? Pela narrativa bíblica, é que o homem, ele se desviou, se distanciou, apesar de desfrutar, apesar de gozar da presença de Deus, da comunhão de Deus, o homem se distanciou dessa presença de Deus. E o homem deixou de ouvir a voz de Deus para dar ouvido à voz do inimigo, à voz de Satanás. Então o homem perdeu esse momento, essa oportunidade, o período em que ele tinha comunhão com Deus. O homem perdeu, porque o homem desobedeceu a Deus, caiu no pecado, o pecado da desobediência, e nós observamos que a oportunidade que Deus deu ao homem em abrir essa primeira porta passou. A Bíblia diz que o homem, Adão e a sua esposa Eva, foram expulsos do jardim do Éden e o Senhor colocou lá os seus guardiões para guardar a entrada do jardim do Éden. Então a porta do jardim do Éden foi fechada para o homem. E entendemos pela palavra de Deus que nunca mais Adão e Eva voltarão para morar lá naquele local que eles moraram no início, que desfrutaram no início. Perderam a oportunidade dessa comunhão plena, gloriosa, maravilhosa com o nosso Deus. Passou essa primeira oportunidade. Essa primeira porta foi fechada para o homem. Foi uma oportunidade que o homem deixou passar na vida, perdeu. Nunca mais ele volta a desfrutar daquela porta, daquele jardim, daquele lugar tão precioso que a Bíblia diz que foi Deus que plantou o jardim no Éden, para o homem desfrutar. Passou, a porta foi fechada. Agora, quando nós chegamos mais adiante, neste mesmo livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, nós observamos que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, no seu grandioso amor, Deus abriu uma outra porta para o homem, outra grande porta, uma outra maravilhosa oportunidade Deus concedeu ao homem. O capítulo 6, nós observamos, capítulo 6 de Gênesis, o versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, Deus falando agora a Noé, ele diz, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Eu vejo neste versículo uma ordem de Deus, Deus agora falando a Noé. E dizendo a Noé, ordenando a Noé, para que Noé construísse uma arca. O que é que nós encontramos aqui? A Bíblia nos mostra que essa arca que Deus ordenou para que Noé construísse, era exatamente uma segunda oportunidade ou uma segunda porta
que Deus estava abrindo para a humanidade. E agora essa porta eu chamo de a porta da libertação, a porta do livramento, a porta da proteção de Deus para a humanidade. E Noé obedeceu a Deus, construiu a arca e ele continuou recebendo as orientações de Deus, né? Fez tudo como Deus havia determinado, colocou os animais que Deus ordenou que ele colocasse, levasse com ele para dentro da arca. E Noé continua mostrando ao povo que Deus ia derramar águas, ia haver um grande dilúvio, mas o povo continuou sem dar ouvidos à voz de Deus através de Noé, o pregador da justiça, ou o pregoeiro, como alguns chamam, da justiça. Noé continua pregando, construindo a arca e pregando. Deus vai derramar o dilúvio, Deus vai derramar a chuva. E o tempo foi passando, Deus ordena que Noé entre com a sua família na arca e Noé obedece. Então a porta, nós observamos que quando Noé estava lá com toda a sua família, né, com os animais que Deus havia determinado, a porta se fechou e as chuvas começaram a cair. Todas as pessoas que ficaram do lado de fora da arca, a Bíblia diz, afirma de maneira clara, de maneira preciosa, que todos pereceram nas águas do dilúvio. Todos que ficaram fora da arca pereceram. Agora a gente poderia parar e pensar o seguinte: será que era fácil alguém perecer num grande dilúvio? Será que foi fácil para o povo daquela época? Para os contemporâneos de Noé? Não, não foi fácil. Mas por que o povo sofreu? Por que o povo passou por aquela aflição, por aquela angústia? Por causa da desobediência. Deixaram de ouvir a voz de Deus. Então nós observamos que, mais uma vez, essa segunda porta, essa grande porta que Deus abriu para o homem, se fechou. Mais uma oportunidade o homem deixou passar na sua vida. O homem deixou de lado. O homem desprezou a oportunidade que Deus lhe concedeu. Deus havia lhe concedido. Então nós observamos, meus prezados amigos, quando nós olhamos, quando nós vemos esses textos, é que nós entendemos que a tendência do homem, a tendência do ser humano, a tendência da raça humana é sempre de desobediência. É sempre de fazer algo que contraria os planos de Deus, que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus. Quão bom que o homem, hoje, nossos dias, pudesse parar, refletir, abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e começar a ler, a meditar, a estudar, a pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, para entender que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, em todo o tempo Ele tem procurado o melhor para nós. É esse Deus que tem nos amado de uma maneira tão preciosa, tão gloriosa, que nós não entendemos em determinados momentos esse grande amor de Deus, este infinito amor de Deus em favor da humanidade. Então o homem deixou passar essa segunda ocasião, ou deixou que a segunda porta que Deus abriu para a humanidade se fechasse. Mas como Deus é amoroso, é misericordioso, é bondoso, é longânimo, Ele deu mais uma chance, mais uma oportunidade.
E uma terceira porta foi aberta para o homem. Então nós observamos, e eu digo aqui que essa segunda porta, que foi a porta da arca de Noé, foi aberta para o homem, para que o homem sentisse a proteção de Deus. Ele desfrutasse da proteção divina. O homem deixou passar. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, no seu grandioso amor, ele abriu uma terceira porta. E essa terceira porta é chamada na Bíblia de a porta da graça. A porta da graça. Que porta é esta? Aponta para Cristo. Graça significa favor imerecido. É um favor que nós não merecíamos. A raça humana, a humanidade de um modo geral, não merecia esse grande favor de Deus. Essa graça abundante de Deus, essa graça preciosa. Nenhum de nós merecíamos, mas Deus nos deu essa oportunidade. Essa porta da graça, meus prezados amigos, está aberta. Continua aberta. Essa porta da graça é Cristo. Foi Ele que veio a este mundo e veio a realizar por nós um tão grande e glorioso sacrifício, ao ponto de entregar a sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário, Cristo fez isto por nós, para que nós desfrutássemos desta salvação eterna, desta graça abundante, desta graça preciosa. A Bíblia nos mostra de maneira muito clara que essa graça, essa porta é Cristo. Quando nós chegamos no Evangelho de João, no capítulo 10 e o versículo 11, nós encontramos o próprio Jesus Cristo, meus prezados amigos, falando para todos nós. E Cristo diz assim: eu sou a porta. É o próprio Jesus que fala. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É o Senhor que diz isto para nós. Cristo veio a este mundo, cumpriu o seu ministério aqui na terra, andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando às pessoas o caminho do céu, o caminho do bem, o caminho da felicidade eterna para o homem. Então o homem ainda está tendo essa oportunidade, porque a porta da graça está aberta, continua aberta. Mas eu quero dizer uma coisa aos nossos amigos, com base, com fundamento na palavra de Deus, de que essa porta um dia também vai se fechar. Essa oportunidade da graça que hoje nós estamos tendo vai passar um dia. Eu estava me recordando aqui, e eu creio que todos os nossos amigos conhecem muito bem aquela parábola das 10 virgens, né, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias ou loucas. Diz que elas estavam lá, certo? Numa determinada ocasião, à noite, né? E à meia-noite elas ouviram a voz, ouviram o grito, dizendo: eis o noivo. Esse noivo representa Cristo, apontava para Cristo. Eis o noivo. Então elas se acordaram, porque estavam dormindo, todas elas, e foram preparar suas lâmpadas para entrar na festa com o noivo. Só que as 5 prudentes, elas tinham as suas lâmpadas e tinham o azeite, né, de sobra, porque elas estavam preparadas, elas eram prudentes, estavam ativas, estavam atentas, né, eram cautelosas. Mas a Bíblia diz que as 5 nécias, 5 virgens nécias, não tinham o azeite.
e as lâmpadas delas estavam se apagando. Então foram pedir às outras que dessem um pouco do seu azeite. Elas disseram, não, vocês saem, vão comprar, a gente não vai poder dar porque pode faltar para a gente e para vocês. E as nécias, as virgens nécias, saíram para comprar azeite. Nesse intervalo que elas saem, o noivo chega e as virgens que estavam preparadas entraram, né, no banquete, entraram na festa e a porta se fechou. A porta foi fechada. Quando aquelas virgens nécias voltaram, a porta estava fechada. A oportunidade para elas passaram. Elas perderam a oportunidade. Não estavam preparadas. É a mesma coisa que vai acontecer. Essa porta da graça vai se fechar. E eu creio, meus prezados amigos, que está muito próximo, está muito perto dessa porta da graça se fechar. E eu pergunto a você nesta ocasião, neste momento, quando essa porta da graça se fechar, como estará a sua situação, a sua condição espiritual diante de Deus? Você estará preparado? Será que você, quando a porta se fechar, você vai ficar ao lado de Cristo, lá dentro, né, participando da festa do casamento junto com o noivo, ou você vai estar do lado de fora, naquele dia, naquela ocasião? O que você pode responder? Reflita. Não responda para mim, não responda, meu prezado amigo, para ninguém deste mundo, para nenhuma pessoa. Responda para Deus, responda para Cristo, que é o noivo. Ele é o noivo. Eu acho interessante que a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Lucas capítulo 13, o versículo 24, diz algo muito importante. Diz que, um versículo antes deste que eu citei, diz que Jesus, ele ia andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ia caminhando para Jerusalém. A Bíblia diz isto. Cristo ia caminhando para Jerusalém. Ele estava cumprindo o seu ministério, as determinações do nosso Pai Celestial, do nosso Deus. E numa determinada ocasião da viagem, alguém chega para Jesus e pergunta, mestre, são poucos os que se salvam? E Jesus Cristo, aqui em Lucas capítulo 13 e o versículo 24, Jesus respondeu dizendo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão. Muitos vão procurar entrar e não vão poder entrar. E a gente fica a perguntar, a interrogar, por que muitos vão procurar entrar e não vão poder entrar? E eu creio que a resposta é muito clara. É porque estão procurando de uma maneira errada a entrar pela porta. A Bíblia nos mostra categoricamente que o único caminho, a única porta é Jesus. Não existe outro. Infelizmente, nós vivemos em um mundo em que as pessoas dividem a fé com uma pessoa, com outra, com um nome que ele acha importante, né? Alguém diz, eu confio, eu creio em fulano, às vezes em São Francisco, em São Sebastião, em São Pedro, em São João, em São Paulo. E a Bíblia diz que o único caminho, a única porta para a nossa felicidade eterna, a única porta do céu é Jesus, para que o homem possa entrar no céu. A única porta, o único meio de salvação é Jesus. É isso que a Bíblia afirma. A Bíblia não afirma uma outra coisa, não apresenta um outro caminho. O caminho da felicidade eterna é Jesus, o Filho de Deus. Por quê? Porque foi ele que veio a este mundo e realizou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário para nos salvar, para nos tirar, para nos resgatar do lamaçal do pecado.
Então, meu prezado amigo, pense nisto. E ainda nesse mesmo Evangelho de Lucas, eu vou concluir logo, e ele diz assim, no capítulo 13, Lucas, capítulo 13, só para que os irmãos tenham uma ideia, os nossos amigos possam ver o que a palavra do Senhor diz, né? Lucas, capítulo 13, a palavra do Senhor diz algo muito importante aqui. Eu quero só provar com este versículo, meus prezados amigos, porque essa porta um dia vai se fechar. Atentem bem para isto. Lucas capítulo 13. A palavra do Senhor vai dizendo assim a partir do versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então, se a porta da graça passar, é isto que a palavra de Deus está dizendo aqui, se você deixar a porta da graça se fechar e você ficar do lado de fora, se você chegar a bater nessa porta e você quiser entrar, Jesus que está do lado de dentro, junto com todos os salvos, com toda a sua igreja, com todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador, e você do lado de fora batendo, Jesus vai dizer isso para você. Eu não vos conheço. Por quê? Porque você deixou a oportunidade passar. Deixou a porta se fechar. Então, essa porta que está aberta, meu prezado amigo, é a última porta, é a última oportunidade que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, com o seu poder, está nos dando. É a última oportunidade, é a última chance para a humanidade. Essa vai se fechar também. Agora pense nisto. Se chegue para Cristo enquanto você tem a oportunidade. Viva uma vida tranquila. Viva uma vida de paz. Aos pés do Senhor Jesus, ao lado de Cristo. Convide Cristo neste momento, nesta ocasião, meu prezado amigo, para entrar no seu coração, para fazer morada na sua vida. E você agradeça a Deus por essa oportunidade e saiba aproveitar essa grande e maravilhosa oportunidade para a sua felicidade eterna. Que Deus nos abençoe e que você possa encontrar o caminho que lhe conduz à vida eterna, que este caminho é Jesus, o Filho de Deus. Foi Ele, unicamente Ele, que morreu para nos salvar. Amém. Amém. Estamos encerrando mais um culto, né? Agradecendo a Deus primeiramente por mais essa oportunidade. Eu quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram a realizar esse culto, a nossa irmã Ana Júlia, Isabel, a nossa irmã Elda Teixeira, que é a mãe dessas crianças, ao nosso irmão Reginaldo Teixeira, que é cunhado do pastor Odias. Também quero agradecer ao irmão Odias, que aceitou o convite e trouxe a palavra nesta noite para os nossos corações. Também quero agradecer a Gilcália, né, que tem nos ajudado, convidando as pessoas para nos ajudar na realização do culto. Também quero agradecer a todos os irmãos que estiveram participando conosco da live. Deus possa estar abençoando, derramando saúde, graça, bênção. E se Deus assim nos permitir, né, estaremos no próximo dia 27 de dezembro, realizando o último culto deste ano. Também quero agradecer ao nosso pastor Odias Teixeira, né, da Igreja Congregacional do Marinho. Deus abençoe suas vidas. Uma boa noite e até o dia 27 de dezembro, se Deus assim nos permitir.